Facebook ao vivo. Uma boa tarde para quem está nesse instante ouvindo a programação. E sem mais delongas, vamos aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Diz aqui: no domingo, bem cedo, as mulheres, levando os perfumes que haviam preparado, elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. Queridos, olha que coisa, que surpresa que essas mulheres tiveram quando elas foram até o túmulo de Jesus. Ontem eu ministrei, trouxe essa mensagem para as pessoas e até explicava para elas, ou para as pessoas que estiveram conosco ontem, que elas não foram ver Jesus ressuscitado. Não, elas até então achavam que Jesus ainda continuava dentro do sepulcro, e elas levaram os perfumes para preparar no momento o corpo de Jesus, né? E diz aqui, de repente apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre-se que quando ele estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo por um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eu não vou entrar nesse mérito dos discípulos no caminho de Emaús. Eu vou me ater apenas à ida das mulheres até o sepulcro. Eu já ouvi muitas pessoas falando com relação porque as mulheres foram cedinho, por isso receberam essa notícia, pelo fato de acharem que aquelas mulheres foram adorar Jesus. Não, elas não foram adorar Jesus, elas foram velar o corpo de Jesus. Elas estavam tristes, elas levaram os perfumes e especiarias para cuidar do corpo. Só que quem dá a boa notícia ali são os dois homens, os dois anjos, que estavam com vestes resplandecentes, dizendo: ele não está aqui não. Olha que coisa, ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele mesmo havia dito, que ele tinha que ir para a cruz, que ele tinha que sacrificar, e ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então vocês devem ir agora, conte lá para os demais. E elas saem e elas vão até em direção dos apóstolos e contam lá para os 11 que não receberam muito bem. Imagina o clima que estava naquele momento. Jesus, eles acreditavam com toda convicção, né, que seria o Messias que iria revolucionar, e morre. Então eles estavam decepcionados, desalentados. Mas da mesma forma que as mulheres esqueceram, eles também haviam esquecido que Jesus tinha dito tudo isso, que o Filho do Homem padeceria, iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressurgir. Mas todos haviam se esquecido. Quantos de nós temos nos esquecido aí das promessas de Deus? Quantos de nós estamos esquecidos de tudo que Deus nos prometeu? Ele disse que no mundo teríamos aflições. Aí quando passamos por aflições,
desanimamos, pensamos em parar ou pensamos em desistir. Jesus, ele relatou tudo o que iria acontecer e estamos vendo os cumprimentos, estamos vendo as coisas acontecendo, estamos vendo aí cada dia as escrituras se mostrando mais contundentes. Mas muitas pessoas, elas têm esquecido o processo essencial do Evangelho, que é levar o homem a Deus, que é aproximar o homem de Deus, que é fazer com que o homem ele tenha redenção e transformação. Quando eles escutam a mensagem que as mulheres trazem, eles acham tolice. O mundo hoje está da mesma maneira. O mundo tem visto e ouvido a pregação do Evangelho, mas tem achado tolice. As pessoas querem ouvir apenas que a vida vai mudar, que você vai prosperar, que Deus pode abrir a porta que está fechada, trazer livramento para você. Mas o maior livramento que Deus tem para o homem é a salvação eterna. Deus, ele quer consolar, confortar o coração do indivíduo. O homem cada dia está mais distante de Deus. Os homens têm se preocupado com a sua própria vida. As pessoas têm se preocupado com conquistas. Ô pastor, tem alguma coisa errada em querer melhorar na minha profissão, no meu trabalho, prosperar? Não tem nada de errado nisso. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Quem tem o Senhor como pastor não precisa de coisa nenhuma, porque Deus é o suficiente. O interessante é que essas coisas não preenchem o homem. Muitas pessoas, elas têm tudo, mas lhe falta algo, porque o vazio que tem dentro do homem é preenchido apenas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela vida que Deus tem disponível para cada um de nós. Você tem que entender que há tempo para tudo. E aquelas mulheres, elas foram lá de madrugada, era o tempo, o momento que elas tinham, e foram buscar, não Jesus vivo, um Jesus que estava morto, mas para surpresa delas, ele havia ressuscitado. E a notícia do Evangelho hoje é essa: ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou, e ele quer dar vida para você, uma vida de verdade. Eu não estou falando de vida física, material e financeira. A palavra do Senhor nos ensina que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então faça isso, busque o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não esqueça, se inscreve no nosso canal no YouTube, PR Adevaldo Oliveira, semeando a palavra. Fica na paz.